Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Opinião Segura, um espaço criado para que a gente possa debater, refletir, analisar sobre os principais problemas que interessam a sociedade do Distrito Federal. E como eu digo, e não só, afinal, tudo que acontece aqui no nosso quadradinho repercute em todo o Brasil. E hoje temos a grata satisfação de receber aqui em nosso estúdio, no Opinião Segura, a doutora Gisele, que é secretária da Mulher. É um prazer imenso, satisfação recebê-la aqui, doutora. Obrigada pela oportunidade, obrigada por poder contribuir com as políticas públicas aqui do Distrito Federal. Excelente. Lembrando que o Opinião Segura é uma iniciativa do canal Última Ratio, que só no Instagram já conta com mais de 100 mil seguidores, recebe o apoio da editora Última Ratio, do Clube dos Oficiais da PMDF, da CAB PMDF, da B2Move e também da Ramos Educacional, produtora de conteúdo direcionado aos policiais. E eu já aproveito para você se inscrever no canal da Ramos Educacional e para receber conteúdo de qualidade relevante em seu e-mail gratuitamente. Lembrando também, temos apoio aqui da Stun Tático, equipamentos de proteção pessoal. Como eu disse, doutora Gisele, é uma satisfação imensa tê-la aqui, né, no Opinião Segura. E eu já começo perguntando para a senhora como foi assumir a Secretaria da Mulher. A gente sabe que é a segunda secretaria que a senhora assume, né? Anteriormente foi secretária. Eu assumi com muita responsabilidade, que eu acredito que essa pauta está no coração da nossa vice-governadora Celina Leão, do nosso governador Ibanez, e que nos incumbiu essa missão. E nós estamos trabalhando porque eu falo que eu sou responsável por 52,2% da população de Brasília, que são mulheres, e o restante são filhos de mulheres. Então, assim, a importância de colocarmos como prioridade mesmo e efetivar as políticas públicas em favor das mulheres. Nós fizemos... nós estávamos no esporte, e mesmo estando no esporte, eu falo que sempre trabalhamos de forma transversal a política pública das mulheres, porque a Secretaria da Mulher, ela não consegue trabalhar sozinha, é um tema transversal. Eu preciso estar presente também em todas as secretarias, desde esporte, educação, saúde, porque nós mulheres, nossa pauta tem que ser trabalhada em rede. Então, assim, eu me senti acolhida por todas as outras secretarias, que eu falo que eu estava no esporte e eu sei que um time só ganha se jogar junto e entrosado. Então, assim, nosso time realmente está preparado para trabalhar em conjunto para poder proteger a mulher. É isso. E a senhora, qual foi a trajetória da senhora antes de chegar na Secretaria do Esporte e agora na Secretaria da Mulher? Eu sou professora de formação, passei muito nova no concurso e logo comecei eu acredito muito na educação, na formação mesmo. Sempre gostei de estudar, e logo eu passei nesse concurso. Conheci na época, com muito jovem, hoje que é vice-governadora Celina Leão, e sonhamos juntos lá atrás. Ela nem era deputada, a gente era muito ligada à família Roriz, ela era chefe de gabinete da Jaqueline Roriz, e aí a gente começou a trabalhar juntas nessa época, e logo ela ganhou também para distrital, fui para ser chefe de gabinete dela, trabalhei na Câmara Legislativa nos seus 2 mandatos, depois na Câmara Federal, e construímos juntos, trabalhando junto e aprendendo a não me acomodar. Eu, como servidora pública, às vezes eu poderia estar atrás de uma cadeira, né, trabalhando, mas eu sempre quis fazer a diferença e ajudar a contribuir na vida das pessoas. E aí, quando ela foi convocada no meio de uma pandemia a ser secretária de esporte, nós saímos da Câmara Federal e fomos. E nos deparamos com temas muito importantes, que é poder fazer a diferença na vida das pessoas, principalmente aquelas que estavam fechadas dentro de casa, que não podia fazer nada.
aí nós conseguimos abrir os parques, colocar novas pessoas, porque o esporte, ele é muito mais do que lazer, ele é saúde. Eu, como nutricionista também de formação, nós fomos levando o esporte, levando o lado social, que mãe, eu estou como secretária, mas eu sou mãe, sou mulher, qual mãe não quer ver seu filho estudando, fazendo esporte, enquanto nossas crianças estiverem nesses espaços? Então nós aumentamos a quantidade de vagas das crianças, nós colocamos o esporte também, o lado social, entregando material esportivo, que é investir em esporte, você investe no cidadão, investir no cidadão, você apoia a família você apoia a mulher. Então é uma engrenagem. Então, desde todos os locais que nós passamos, nós trabalhamos a pauta da mulher, e agora nós estamos aqui nessa pauta da mulher, justamente também para fazer a diferença, saber o que está acontecendo, por que eu cheguei aqui na secretaria, a minha assessoria de comunicação, no 3º dia que eu estava como secretária da mulher, as entrevistas eram para falar de feminicídio. Não que eu não tenha que enfrentar, mas eu acredito que a pauta da mulher tem que ser muito mais do que nós não merecemos estar na pauta de feminicídio. Então a gente está trabalhando justamente para a gente virar essa página e voltar no verdadeiro sentido da Secretaria da Mulher, que é o acolhimento, que é a orientação, que é a informação. Então esses são os eixos que nós estamos entrando. Feminicídio, vamos entrar, junto com a segurança pública. Secretário Sandra Velar, ele realmente, eu tenho só a agradecer a estrutura que a segurança pública tem nos dado, o fortalecimento que nós vamos fazer também nos conselhos de segurança comunitário, nos aplicativos também, que só nos apoiam, mas eu quero cada vez mais estar na escola, na formação do cidadão. Então essa é a nossa missão. Inclusive o secretário esteve aqui e falou dessa inter-relação, né, com a Secretaria da Mulher e não só com as demais pastas. Eu sempre pergunto sobre o histórico, né, o caminho percorrido pela autoridade até chegar naquela função, porque é muito importante para que a sociedade reconheça a capacidade daquele secretário naquela pasta. Porque geralmente a população tem uma ideia errônea, né, de que o secretário caiu ali de paraquedas por uma indicação política, que não é o caso da senhora. E falo isso muito à vontade, porque como professora, eu como policial, embora eu gosto sempre de deixar muito claro, né, quando eu estou aqui, eu não falo em nome da minha corporação, falo como um pesquisador, um estudioso da matéria, assim como os profissionais da saúde, são aqueles agentes, né, mais próximos da população, aqueles agentes do Estado mais próximos da população, e que se defrontam, né, com as agruras da sociedade, o professor em sala de aula, às vezes com as dificuldades de um aluno que não tem condições financeiras nem de um material, de comprar um uniforme, os agentes, né, que atuam na área da saúde também, as dificuldades que encontram, né, na saúde, e nós profissionais da segurança pública, né, que somos, eu gosto de dizer, o primeiro braço do Estado a entrar em contato, né, com as fissuras que surgem no tecido social. Então, isso traz uma experiência para a gente de vida muito grande, porque a gente está muito próximo do cidadão. Então, essa experiência da senhora na Fundação Educacional, né? Eu falo Fundação Educacional porque no nosso tempo ainda era, né? Fundação Educacional, hoje é Secretaria. E também a própria experiência que a senhora teve no sentido de, primeiramente, assessorando, né, a vice-governadora Celina na pasta de esporte e lazer, teve contato com inúmeros trabalhos, né, que a gente sabe que a secretaria tem no sentido de trabalhar, inclusive, a questão da prevenção da violência e da criminalidade através do esporte, não só isso. Experiência da senhora como nutricionista, né, de formação, e também de ter, né, permanecido na função de secretária, né, do esporte e lazer, traz um conjunto de experiências que é muito importante para essa nova pasta que a senhora assume. Infelizmente, a sociedade ela é muito crítica em relação à atuação do Estado, em relação à atuação dos seus agentes e das suas autoridades. Mas quando a gente conhece, e um dos papéis desse nosso podcast é trazer essas autoridades para que a sociedade as conheça de maneira, né, adequada, que elas possam apresentar a sua produtividade. E nesse sentido eu perguntaria para a senhora,
A senhora fazer um release, eu sei que a senhora é muito atuante, acompanha as redes sociais, muitas entregas, mas quais são as principais entregas que a senhora ofereceu à sociedade do Distrito Federal nesses 120 dias de gestão? Tá. Primeiro, uma palavra que você falou muito importante e que eu me ative: informação e conhecimento. A mulher, não a mulher, o cidadão informado, ele está mais empoderado em todos os sentidos. E a mulher, quanto mais informação ela tiver, mais ela vai conseguir, ela vai ter o seu empoderamento e mais vai inibir o agressor. Com certeza. Então, assim, aí o que nós fizemos? Na época, a nossa governadora em exercício, né, a nossa vice-governadora estava como governadora em exercício, devido esse índice altíssimo de feminicídio, nós estabelecemos uma força-tarefa. Uma força-tarefa com a união de 11 secretarias, mais Ministério Público, Defensoria Pública, TJ, OAB, justamente para a gente dar uma resposta imediata. E essa força-tarefa, ela ficou por 45 dias para apresentar um relatório. Mas nós não esperamos completar 45 dias para apresentar um relatório para falar o que nós vamos fazer. Nós já começamos de pronto, desde o primeiro dia, a fazer algumas ações. Nós fizemos 106 ações, e dessas 106 ações, que estão até no relatório aqui que nós temos, força-tarefa, como transfeminicídio, posso colocar aqui para você disponibilizar também, 106 tarefas executadas e 37 tarefas, porque às vezes você não precisa nem da velocidade, sim do rumo. Então, nós, através dessa para você ter noção, foi a primeira vez que a Força-Tarefa teve a Secretaria de Comunicação como parte. Interessante. Eu preciso comunicar. E foi fundamental. Eu até falei assim, gente, como que é o SECOM? Quero agradecer aqui o nosso secretário do Wellington, junto com a equipe coordenada pelo Paulo Pestana, nos atendeu de pronto e fizemos duas campanhas importantíssimas. Que a primeira foi a do carnaval, que no carnaval nós colocamos assim: mulher, você não está sozinha. Espalhamos em várias redes, em restaurantes e tudo. Nós não tivemos um registro de assédio sexual. Qual que é a importância desses cartazes, dessa comunicação? A mulher sabe aonde procurar e o homem sabe que ela não vai estar sozinha. Então, assim, foi uma campanha desse carnaval... que foi essencial, que você falou que foi uma ação de governo, e criamos também uma campanha institucional, eu acredito que vocês devem ter acompanhado em várias redes, que foi a Denúncia Salva. Foi aquela, colocamos os vários casos de feminicídio, e porque nós falamos assim, o que acontece? Você liga para a polícia se você escuta um som alto, você liga pra polícia se seu vizinho tá te incomodando, mas você não liga pra polícia se você tá escutando uma mulher sendo agredida. Nós colocamos a sociedade para pensar nisso. Por que 70% das mulheres foram vítimas de feminicídio e não procuraram ajuda? Nem ela e nem a família. Porque às vezes o feminicídio a gente fica sabendo o que tá acontecendo quando acontece o fato. Então a gente precisa estar atento. A sociedade não é... Aí mais uma vez a mulher não procura ajuda. Mas mais uma vez ela foi vítima de não ter procurado e 63% da família sabia. Então eu trouxe aqui para você o que nós já fizemos e implantamos, que eu acho que é importantíssimo essa questão da comunicação. E eu posso elencar também uma ação que nós fizemos, foi juntamente com a Defensoria Pública, porque a informação, a gente falei que ela empodera. Nós temos um canal 129, que é um canal de atendimento jurídico da Defensoria Pública. O ramal 2 é para a mulher também, porque às vezes a mulher fala, eu vou denunciar, vou perder a guarda do filho. Às vezes ela quer um atendimento jurídico, mas também está em vulnerabilidade, não tem dinheiro nem para ir sair de casa. Então eu acho que o celular é um canal muito democrático. Então nós temos esse canal, que é 129, ramal 2, e um outro avanço também, que foi foi o que agora o canal da mulher, ele também tá no WhatsApp, porque o canal 180, aquele que a mulher vai procurar, porque a violência ela também não é só física, tem vários tipos de violência, às vezes a mulher não sabe, nem o agressor também sabe que tá fazendo ela tá sendo vítima de violência. Nós temos 5
caracterizados 5 tipos de violência: patrimonial, tem a sexual, tem a moral, tem a intelectual, tem a física. São vários tipos de violências que depois a gente pode estar elencando aqui. E agora o WhatsApp é 961 9610 0180, que é o canal também de comunicação da mulher. E outro ganho que nós fizemos aqui, se você quiser eu falo 106, mas eu vou elencar os principais, que é a questão que hoje nós temos a primeira vez a rede rede de saúde, porque tem a rede Cegon e a rede de saúde para o atendimento às vítimas de violência, que é uma portaria 108 da Secretaria de Saúde também, que atendeu também o nosso pedido para a mulher também que foi vítima ter um tratamento também diferenciado, acolhedor na rede de saúde também. Então essa portaria também está em regulamentação. Como eu falei para você, a gente precisa fazer o diagnóstico, colocar as ações com rumo, com meta. Então assim, comunicação, saúde, direito, e uma outra, agora uma das principais ações também é que nós já conseguimos destravar na Caixa Econômica a construção de mais 4 casas da mulher brasileira. O governador Ibanez já destinou o recurso, porque tem a contrapartida, é um recurso da bancada federal, mas a gente tem que ter um recurso do Distrito Federal, já está no nosso QDD. Hoje temos uma em Ceilândia. Uma em Ceilândia, uma unidade que nós estamos fazendo o acolhimento, a formação, a capacitação. De passagem, com excelentes instalações, né? E aí mas a gente precisa descentralizar. Aí nós vamos fazer mais 2 na região norte, que a região norte precisa de uma atenção especial. Inclusive a gente até já conversou com o secretário também que a gente precisava da DEAN 3 lá, nós temos 2 delegacias de atendimento à mulher, a da Açu e a da Ceilândia. A gente precisa na região norte, e a Casa da Mulher Brasileira vai ser uma em São Sebastião, em Sobradinho 2, e na região sul nós vamos ter Recanto das Emas e São Nascente, porque é onde a mulher vai procurar ajuda, onde ela vai procurar uma capacitação, uma formação, uma orientação, além desses canais que eu falei para vocês de comunicação. Então assim, nós estamos trabalhando em conjunto com outras secretarias justamente para a gente aprimorar e saber. A Secretaria de Segurança Pública também agora vai colocar esse dispositivo Viva Flor também na delegacia. Sim. Nós não vamos precisar também aguardar o judiciário. A gente precisa mesmo dar celeridade, porque uma vida, uma mulher não é uma só mulher, né? Eu falo assim que nós temos trabalhado para que seja 0, porque uma mulher é uma família, é uma mãe, é uma vida destroçada. E o mal do feminicídio não termina no cemitério. O mal continua prevalecendo na família, nos órfãos do feminicídio. Nós precisamos muito também trabalhar com relação a esses órfãos do feminicídio. Então, assim, nós não estamos medindo esforços para entender, e eu falo muito com o doutor Benhur, que é um juiz, né, de direito, ele é secretária. Secretária, a torneira está aberta e a gente enxugando. A gente precisa fechar essa torneira. Então, essas ações que eu estou falando para vocês aqui são de repressão, de enfrentamento. Mas eu preciso trabalhar muito, mudar a geração. A gente muda a geração, como professora que eu te falei, cerca de 15 anos, mas a gente precisa começar a plantar. Então, nós estamos intensificando. Lei Maria da Penha vai à escola também. Tão importante essas publicações, a gente também colocar no currículo. Nós já temos algumas leis que a gente também está trabalhando para implementar essa política mesmo dentro da escola, porque eu não sei se você lembra, mas muita gente pode lembrar aqui que o sucesso da campanha do cinto de segurança no trânsito começou quando foi para a escola. Quando a criança chegava assim, pai, coloca o cinto de segurança. Então assim, vai ser uma criança que vai respeitar a sua esposa, vai respeitar a sua namorada e vai chegar assim, pai, não faça isso com a minha mãe, ou então, mãe, não deixa que aconteça isso com a senhora, justamente no cidadão. E isso a gente também está plantando também. Então, são várias ações que a gente poderia elencar, eu trouxe as principais, mas essas foram as que nós já fizemos. E com certeza a gente vai ainda implementar muito mais. Parabéns, de fato, muitas entregas em tão curto espaço de tempo.
Na fala da senhora, eu gostaria de ressaltar essa questão, e foi falado aqui também pelo secretário Sandra Velar, dessa passividade da sociedade em geral de levar às instâncias competentes, né, casos de violência doméstica. E a gente sabe que a maioria das vítimas, elas não comunicaram às instâncias adequadas, né, que eram vítimas de violência. Então, é um chamado que a gente faz a toda a sociedade. O Estado disponibiliza, né, uma série de possibilidades para que essas ocorrências, essas ameaças cheguem às instâncias oficiais, para que ela possa fazer algo, né? E como a senhora bem lembrou aqui, muito tem sido feito, né, pelo Estado, pelos seus agentes, visando a prevenção da violência doméstica familiar e também do feminicídio. E não adianta fechar a porta depois que o ladrão entrou. Então é importante, e eu vejo muito na fala da senhora esse interesse relevante na questão da prevenção, né? A gente tem que, todas as vidas importam, né? Cada vida é uma vida. Então, secretária, uma outra questão que a senhora falou, que eu acho muito interessante, e é importante ressaltar, essa articulação das diversas secretarias, né, no sentido de fazer uma entrega melhor na pasta da senhora e dentro de um sistema que vai se retroalimentando, né? A Secretaria de Segurança Pública precisa se articular com as ações da Secretaria da Mulher, da Educação, da Saúde, para que o Estado, né, o GDF como um todo, possa entregar melhores serviços para a sociedade. A senhora já até falou, né, dessas entregas, né, futuras, mas eu gostaria que a senhora detalhasse melhor os projetos futuros que a senhora tem à frente da Secretaria da Mulher. Tá. Só pegando esse gancho que você falou com relação à segurança, nós temos dados aqui que em 2022 nós tivemos 17.311 ocorrências de violência doméstica familiar contra a mulher aqui no Distrito Federal. Desses, nós tivemos 18 feminicídios em 2022, mas nós também tivemos 62 tentados. Então, só em 2023 agora, nós tivemos 11 feminicídios, mas nós também tivemos 12 tentados. Então, assim, para você ver que esse tema, que tantas pessoas estão passando por isso. Olha como é que a sociedade está doente. Então, assim, e a importância da denúncia mesmo, a importância de acreditar na nossa segurança pública. Eu tenho, assim, muito orgulho de ter acompanhado o trabalho da segurança pública, né? Como eu falei para você, eu fui chefe de gabinete e a nossa vice-governadora Celina Leão tem um olhar muito atento à importância da valorização do policial, a importância, porque a gente sabe tanto que vocês contribuem para essa nossa pauta. E às vezes a gente vê alguém querendo denegrir e falar assim, fez denúncia, mas a polícia ela atua. Às vezes a gente precisa ter um olhar diferenciado com relação ao que a gente pode fazer uma rede melhor, mas o que tem funcionado. Então a gente quer falar sim, que acreditem na nossa segurança pública, acreditem na denúncia, que a denúncia salva sim. E eu falo para você que eu quero ficar mais perto, né, de outras áreas, mas hoje, como a gente tem que fazer essa repressão, a gente tem que fazer esse enfrentamento, então assim, a gente está trabalhando para melhorar cada vez mais a tecnologia, cada vez mais para a gente colocar essa proteção à mulher. Com relação às nossas ações, nos deparamos com 136 leis já aprovadas que precisavam ser regulamentadas. Então, assim, um dos papéis nosso é regulamentar essas legislações, porque eu tenho um carinho muito grande com o legislativo, passei por lá por 12 anos, eu sei a importância de uma lei e a luta por uma lei ser aprovada e, mais ainda, ela ser efetivada. Então, nosso compromisso aqui é realmente regulamentar. Dentre essas que nós vamos regulamentar é o aluguel social, que nós vamos dar um apoio àquela mulher que está passando por violência, para ela ter um apoio para sair daquele ambiente, porque a mulher pensa muito, se eu sair daqui, às vezes ela não tem um local para ir, não tem uma família, então não tem para onde levar os filhos, então a gente está regulamentando essa questão dessa lei. E outra que nós vamos fazer também, enviar para a Câmara Legislativa, é uma ajuda de custo a esses órfãos do feminicídio, porque também a gente sabe
que a maioria que ficam são crianças que precisam também de um apoio financeiro até eles se restabelecerem. E então, assim, e nós precisamos também agora construir o mais rápido possível essas casas da mulher brasileira também, que a gente quer entregar o quanto antes para a gente descentralizar essas ações. Nós temos a carreta da mulher, que agora a gente está querendo implementar diversos serviços, porque a carreta da mulher, a gente tem que identificar o que a mulher está precisando. Então, nós identificamos que a mulher precisa de orientação, mas ela precisa de saúde também. Então, nós vamos colocar equipamentos de saúde, ela precisa de atendimento jurídico, vai também ter atendimento psicossocial. Nós vamos implementar também essa carreta para sair. A gente faz um trabalho na área rural, as mulheres do campo, nós levamos, porque às vezes a mulher não consegue vir até a cidade. Nós estamos indo também para o campo. Então, assim, essas são as ações que nós vamos estar implementando aí para dar o melhor acolhimento à mulher. É interessante a fala da senhora, porque quando a gente, por exemplo, enxerga uma situação de feminicídio, a gente pensa, entre aspas, que o problema se encerrou ali, e não. Né? Quer dizer, um encerramento fatal. Uhum. A gente sabe que vidas, filhos, né? Naquela família, os pais, os parentes, e o Estado ele também precisa ter um olhar, a polícia precisa ter um olhar, o Estado como um todo precisa ter esse olhar para aqueles que ficam, né, dessa tragédia, para esses filhos que às vezes é uma mãe solteira, vão ter, né, os filhos ficarão órfãos, e para além disso, a gente sabe que a questão do tratamento da questão da violência doméstica e familiar, existem questões adjacentes a ela, e no caso da polícia, porque obviamente existe um comando legal na Lei Maria da Penha, que impede os delegados, né, no caso, de aplicar a Lei 9.099, nos casos de violência doméstica. E eu que estudo mediação policial, ou seja, até onde a polícia pode avançar no sentido de atuar como um pacificador social, aplicar a mediação para evitar que conflitos se agravem. No caso da violência doméstica, eu sou até favorável, e a gente já tem projetos muito importantes no âmbito das polícias, no sentido de tentar, para além do caso de violência doméstica, que de fato tem que ser tratado como um crime, não há mediação para esse delito em específico, mas existem questões colaterais que podem ser tratadas pela polícia, e a gente vê o trabalho brilhante que tem sido feito pelo Provide, né? Infelizmente não temos o efetivo adequado para ter várias viaturas, né, operando no Provide, mas são entregas em um projeto belíssimo que surgiu no seio da Polícia Militar e que recebe hoje o apoio de importantes órgãos como o Ministério Público, a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Segurança, justamente esses policiais monitorando e acompanhando esses casos, esses registros mais complexos, para que evite-se a prática de nova violência doméstica e, obviamente, também de feminicídio. Então, é importante esse olhar mais amplo e não focar somente, como a senhora bem disse, no tratamento repressivo dessas questões. E aí eu já aproveito, embora a senhora já tenha falado um pouco dessa questão, a gente sabe que existem duas posturas em relação ao crime, né? A moderna criminologia, a ciência penal como um todo, e as diversas teorias explicativas do crime tentam verificar quais são os melhores caminhos a serem adotados para se evitar o crime. Eu gostaria de saber a opinião da senhora a respeito dessas medidas, né, de cunho repressivo e preventivo. Duas palavras aqui que eu quero trazer aqui, igual você falou, né? A gente acostuma fechar a porta depois que o ladrão vai embora, mas nesse caso o agressor tá dentro de casa. Então, assim, é desafiador. A gente não consegue colocar um policial na porta de cada um. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais trabalhar essa prevenção. Trabalhar esse antes, quando tá a importância do Provide. Provide é um trabalho maravilhoso
já acompanho, já visitei alguns locais, inclusive uma das ações que nós queremos é do Provide Rural, que eu acho que a gente precisa ter um olhar atento a essa área rural. Então, a importância desse trabalho em rede para a gente poder fortalecer a família, fortalecer esse laço para a gente evitar que realmente, se é difícil a gente evitar assalto de gente que vem de fora, imagina um crime que realmente são pessoas de convívio familiar, né? Então, é um desafio mesmo. E uma coisa que a gente traz muito também é que não dê a segunda chance. Porque a violência, ela só vai aumentando. Começa com palavras, com empurrão, e nós identificamos na oportunidade que o agressor acha, na segunda chance, que a gente vê também a questão de acontecer o feminicídio. Então, eu falo assim para você que é desafiador. Não tem a fórmula. Se nós tivéssemos, nós não gostaríamos, a gente já gostaria de estar implementando, mas a gente está com certeza cercando até nós chegarmos e poder realmente proteger a mulher, para não acontecer mais isso. Então, não tem, a segurança pública que precisa ser valorizada, precisa de novos programas, sim. São mais espaços acolhedores, mais a mulher sair da vulnerabilidade, mais a mulher procurar sua capacitação, a sua autonomia econômica. Sim, nós precisamos muito trabalhar com o empreendedorismo, trabalhar com a mulher e ir para o mercado de trabalho. Precisamos, sim, colocar toda a sociedade envolvida. Inclusive, nós lançamos semana passada o protocolo por todas elas, que é envolvendo também, seguindo aquele caso Daniel Alves, que aconteceu lá na Espanha. Os bares, restaurantes, os eventos também está atento à proteção da mulher também, entendeu? Não fica, todo mundo também está preparado e atento no que está acontecendo ao seu redor. É esse protocolo que a gente está fazendo. Então, assim, nós estamos buscando fazer com que a rede, né, se interaja para proteger a mulher, protegendo a mulher, protege a família. E uma coisa que eu falo muito, inclusive até o deputado Wellington, que é o presidente da Câmara, ele falou assim: secretário, nós vamos fazer campanhas para um homem. Porque nós vemos assim, vamos fazer uma palestra contra o feminicídio. É só mulheres, a gente precisa também trazer o homem para essa conversa. Então, assim, por isso que a gente precisa também estar levando as políticas públicas também, e é uma mensagem também ao homem, aquele homem que está ali na escola, que vai ser um cidadão futuramente, o homem que está nesse ambiente também, que ele precisa de um atendimento psicossocial. Então, assim, eu falo que a Secretaria da Mulher também tem que cuidar desses assuntos voltados ao homem. Então, assim, são esses outros viés também que a gente está participando, inclusive junto com o secretário de segurança. Nós temos a Lei Maria da Penha vai à igreja também. Nós também estamos fazendo esse trabalho nas igrejas, porque a gente precisa levar informação. E, secretário, esses são problemas históricos, né, da sociedade, em virtude de como enxerga, né, a mulher, o papel da mulher, o papel do homem. Há também essa questão que talvez eu indicaria dois grandes problemas que o Estado, que os seus agentes têm no tratamento da questão da violência doméstica familiar e do feminicídio. Que é, primeiro, a questão de você ter uma vítima que está em condição às vezes, de dependência física, dependência emocional, dependência financeira do agressor, né? Há um sentimento envolvido, e eu digo isso em virtude das dificuldades que, por exemplo, um policial tem quando chega numa ocorrência dessa, em que às vezes ele chega, o agressor está no ato ali, né, de agressão em relação à mulher, com sangramento, com os filhos, né, assistindo aquela cena. E o policial, obviamente, tem que intervir de forma mais agressiva, mais enérgica, né? Ou melhor dizendo. E passado ali alguns minutos, a gente já percebe a mulher, ela partindo em defesa, às vezes, do agressor, né? E para os policiais na formação,
existe a necessidade de trabalhar muito bem isso, né? E, inclusive, algumas vítimas se viram contra, né, os policiais em inquéritos posteriores, em processos que são movidos, cíveis e criminais contra policiais, em virtude de atuações nesse sentido. E o que sempre tem sido falado, e obviamente a gente encontra ressonância nos nossos policiais, no sentido de saber que existem essas questões, né? Mas que elas precisam ser enfrentadas. E do mesmo lado, a questão da sociedade. A sociedade precisa entender que ela precisa, sim, intervir em situações, obviamente, dependendo, né, da situação, acionando a polícia, comunicando as instâncias, porque ela pode estar contribuindo para a prática de um crime, né? Então a gente tem que mudar essa percepção, né, e essa fala de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Até porque a segurança pública é um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, todos nós temos obrigação e temos responsabilidades, né? E uma outra questão é justamente a dificuldade que é tomar conhecimento, né, desses casos de violência. E é importante a gente perceber hoje que o Estado ele tem colocado à disposição da sociedade uma série de mecanismos, né, a partir da tecnologia, como o WhatsApp, né, as próprias denúncias, né, anônimas e uma série de outros meios, né? A gente sabe que hoje você pode formular denúncias, inclusive algumas campanhas no sentido de gestos, né, e interessantes na palma da mão, ou de ligações para serviço de delivery comunicando uma agressão, né, em que a vítima ela tem dificuldade, né, de denunciar de forma pública essa questão. Então o problema é muito complexo e o Estado, ele, dentro daqueles casos que chega ao conhecimento dele, algo muito tem sido feito, né? Até comentava com a senhora aqui antes da entrevista, o projeto que a gente fez, né, desse livro, que nós tivemos a oportunidade de publicar em 2017, um livro escrito com autores de 3 estados diferentes, né, Distrito Federal, Goiás, e Bahia, são agentes do Estado apresentando diversas políticas públicas que foram concretizadas pelo Estado visando o enfrentamento, né? E a gente sabe, né, eu já tive a oportunidade de verificar uma série de ações que são realizadas, mas que infelizmente não chegam para a sociedade. Eu acho interessante quando a senhora falou, né, uma série de medidas que são inclusive relacionadas, que são disponibilizadas para o público de maneira geral, para que possam ter acesso, inclusive aos números, né, secretária? Todos os números de violência doméstica e de feminicídio são ofertadas, estão à disposição da sociedade, basta acessá-los para que saibam, né, como está a questão dos números em relação a esse fenômeno, triste fenômeno da nossa sociedade, né? Secretária, também em relação aos números, e é interessante, e a criminologia, a ciência penal, né, a antropologia, a sociologia, a ciência policial tenta explicar esse fenômeno que tem ocorrido, que é a diminuição dos números de homicídios no Brasil. Em 2017, a gente teve mais de 65 mil homicídios, né, número elevadíssimo. Em 2022, pouco mais de 40 mil, ou seja, uma redução de 1/3. Apesar disso, em relação ao feminicídio, nós tivemos um aumento na mesma proporção. Por exemplo, em 2017, nós tivemos no Brasil 1.075 casos de feminicídio, e agora, em 2022, 1.410. Então, praticamente a mesma correlação, só que de forma inversa. Nós tivemos o número de homicídios diminuindo no Brasil de 2017 a 2022, e no caso de feminicídio, houve um aumento praticamente na mesma proporção, né? E de fato, são números, isso no Brasil inteiro. Então, quando se fala do número crescente de feminicídios no Distrito Federal, é importante mencionar que isso não é evento restrito à nossa capital, que inclusive cabe registrar, né, que nós tivemos, inclusive em janeiro desse ano, um número recorde, né,
na diminuição do número de homicídios, mas também de diversos tipos penais, né? Então, assim, nem a ciência que se dedicam a essa questão, ela pode entregar respostas adequadas sobre essa questão. E aí eu gostaria de ouvir a senhora sobre esses números, né, e o que a senhora tem a dizer em relação aos trabalhos, né, que têm sido feitos. A senhora já falou, né, de parte deles. É triste. Assim, nós mulheres, o mundo está doente, é muito triste. Nós estamos aqui realmente falando isso, né, sobre essa questão em 2023, em maio agora, a gente está nos deparando aqui no Distrito Federal com 11 feminicídios. Então, assim, a gente precisa muito. Eu até estava comentando que a pandemia Covid já não é mais pandemia, mas esse feminicídio não deixa de ser uma pandemia que faz nos alertar sobre isso. Então, a importância, como esse tema é importante, a gente, e isso é a minha missão aqui. Estou trazendo mesmo para a sociedade a pensar, a refletir, porque pode ser, o feminicídio, ele não escolhe raça, ele não escolhe poder aquisitivo. Infelizmente está em todos, em toda a sociedade. Então, assim, nós temos que hoje trabalhar em conjunto, porque hoje você não pode ter te atingido, mas amanhã pode ser sua filha, pode ser sua irmã, pode ser uma pessoa próxima. Então a gente precisa colocar todo mundo a refletir, que é um problema muito sério mesmo. O homem não aceita o fim de um relacionamento. Então, assim, quando eu vou falar, eu falo assim: mães, criem suas meninas e seus meninos do mesmo jeito. Fala pro seu filho que se a menina não quer mais nada, a fila anda, continue. A gente precisa que a família também tenha um olhar diferenciado para esses meninos e meninas. A escola também, a gente precisa trabalhar nessa formação de um novo cidadão. E a gente precisa falar para eu falo que aquele assassino, covarde, porque a gente tem que chamar um homem assassino, de covarde, de assassino, pegar a imprensa e falar assim: aqui no Distrito Federal todos estão presos, todos. E não está tendo impunidade. A média é de 20 anos de reclusão. A gente precisa levar essa informação também, que não existe essa história de que aqui não vai ser punido. A gente precisa falar da punição, sim. Nós precisamos falar para esses covardes, que não é machão, não. Que não tem que vingar, que não existe isso. Então, assim, a gente precisa colocar a imprensa, precisa colocar esses canais de comunicação para estar do lado da mulher. Olha a roupa que estava vestida, ela quis, assim, a gente ainda tem uma sociedade ainda que fala sobre isso, entendeu? Então, eu preciso que, é importantíssimo nós falarmos sobre esses dados que está aumentando no Brasil, absurdamente no mundo, e a gente precisa colocar a mão na ferida, sim. A gente precisa virar para esses homens e falar assim: você vai estar preso. Aqui no Brasil, todos vão estar, aqui em Brasília, todos estão presos. Então, assim, a gente precisa mostrar também e falar para a mulher: pode denunciar, sim. Denuncie, porque a denúncia salva, é aonde nós vamos poder chegar e saber. Não só a mulher, família também precisa denunciar. Não é para ter medo, não. E outra coisa, a violência, a gente tem que falar. Ela começa com um empurrão, começa com uma agressão. Não dê a segunda chance. E outra coisa também, aproveitar esse canal aqui de comunicação. A questão do suicídio, ela é avaliada como se divulga. A gente tem que avaliar um pouquinho também como se divulga o feminicídio. Um dia desse eu me senti constrangida. Link ao vivo da casa onde aconteceu o feminicídio. Gente, a mulher morreu, mas tem família, tem filhos. A maioria dos órfãos, eles têm que mudar de escola. Já tá sem a mãe, às vezes sem o pai, porque além de matar a mãe, né, às vezes o pai, ele também se mata. E a criança ainda tá vulnerável, aí a escola vai ter que mudar de escola de tanta divulgação. Assim, não tô querendo falar que não tem que ser divulgado, mas a gente tem que refletir um pouquinho nas nossas responsabilidades na hora da gente divulgar, sabe? Essas informações, endereço, local, quem são.
A gente precisa ter um pouquinho, um olhar diferenciado. A forma também, teve os 2 casos seguidos de enforcamento, uma semana assim e o outro também. Por que se divulga como que foi feito o crime? Assim, estou querendo refletir, não tem uma fórmula, mas a gente precisa refletir um pouquinho nisso também, né? Gisele, a sua fala me chama a atenção que todos têm responsabilidade nisso, né? Os homens, as mulheres, inclusive porque somos criadas, né? Somos criados por elas, né? Eu tenho 4 grandes amores na minha vida e são 4 mulheres, a minha mãe, a minha esposa e 2 filhas, né? E tento as educar para que de fato elas possam identificar no primeiro momento ações excessivas atitudes excessivas em relação ao homem, para que naquele momento elas se imponham e deixe muito bem claro, né, que ela não irá tolerar casos de violência, né, às vezes um simples gritar, né, um puxar de mão, ciúmes. Então a mulher é muito interessante. Quando você falou dessa sua preocupação em relação às escolas, às crianças, de fato, né, o melhor momento para se educar um cidadão para o futuro, né, é na infância, na tenridade. Então, as escolas também precisam assumir a sua responsabilidade no sentido de levar informações, não apenas, né, naquela semana, no Dia Internacional da Mulher, mas ser um assunto frequente em sala de aula, os professores sempre atentos àquelas brincadeiras entre meninos e meninas, né? Então, a sociedade como um todo, e não é só no Brasil, estava falando aqui dos números do Brasil em 2017, tivemos mais de 65 mil homicídios. Em Portugal, foram 56, se eu não me engano, homicídios. Então, uma diferença gritante. Mas em relação à violência doméstica e o feminicídio, Portugal, assim como diversos países da União Europeia e do mundo, os casos de violência doméstica ainda são elevados. Então é importante mencionar que essa questão do feminicídio, da violência, não é um fenômeno restrito ao Brasil. Sociedades, por assim dizer, evoluídas, que têm índices criminais, né, diminutos, mas em relação à violência doméstica ainda é elevado. Então, há necessidade de diversos atores da sociedade unirem esforços. No caso do homem, e aqui a sua fala é muito importante, a gente precisa de campanhas, a gente precisa de um envolvimento do homem em relação a falar sobre essas questões, né? E falo isso porque em alguns movimentos, organizações, reuniões, alguns projetos sociais que eu me vi envolvido, era muito interessante perceber que geralmente eu era o único homem ou mais um ou outro. Então as mulheres, de fato, elas dominam essas pautas, né? Essas ações sociais, não só a respeito da violência doméstica e do feminicídio, mas eu percebo de forma muito clara, toda vez que eu estou numa reunião de organizações não governamentais, 80%, 90% são de mulheres interessadas em mudar a realidade. Então o homem, ele de fato precisa assumir a sua responsabilidade e saber que ele tem um papel fundamental, não apenas não praticando a violência doméstica ou feminicídio, mas também servindo de guardião das diversas mulheres que estão ao seu redor. Por isso que é importante a sociedade, como a doutora Gisele falou, denunciar casos de violência nas escolas, nos espaços públicos, no trabalho, nas repartições, porque, de fato, se todos intervirem no problema, a gente vai conseguir estancar esses casos de violência doméstica e feminicídio que, infelizmente, têm aumentado no Brasil a contrassenso dos casos de homicídios, né? É uma incoerência total. Nós estamos matando nossas mulheres, né? Matando cada vez mais as nossas mulheres em relação, em contraponto, obviamente um contraponto positivo da diminuição de diversos índices criminais. Gisele, a gente falou aqui da sua carreira profissional, né, da sua atividade profissional, a sua gestão à frente da Secretaria do Esporte e Lazer, agora à frente da Secretaria da Mulher, a sua carreira também no Legislativo, inclusive pós-graduada na área, falou também da sua experiência na Secretaria de Educação. Eu gostaria de ouvir um pouco aqui, já na parte final do nosso podcast, sobre a sua vida.
né, o seu hobby, sua família, o que fez você escolher a profissão que você escolheu, o que a gente pode saber mais sobre a Gisele? Eu fui criada também, o meu pai e minha mãe, eles sempre, nós fomos criados num ambiente muito acolhedor. Meu pai sempre foi muito ligado ao campo, à área rural, e ele sempre falava assim, que estudem, mesmo que a gente tenha uma estabilidade, tudo, isso ninguém pode tirar. Então, assim, minha mãe é professora, lá em casa somos 3 professores, tenho uma irmã e um irmão, todos professores, minha mãe professora, e a gente sempre primou pelo estudo, primou pelo respeito ao próximo, mesmo eles também tendo uma vida, eles sempre preocuparam em estar fazendo, meu pai foi presidente fundador do Laios Clubes, minha mãe foi voluntária da LBA, então assim, eles sempre estiveram envolvidos na sociedade, sempre quiseram fazer o bem, eles não se acomodavam em estar somente em casa. Então, assim, eu aprendi a conviver muito com eles sobre isso, né? Esse voluntariado de ajudar o próximo. A gente, mesmo ele tendo os nossos funcionários e tudo, se ele ia me levar para a escola, as crianças também iam junto no carro para levar para a escola, tanto os nossos empregados quanto a gente. O que a gente ia comer na nossa mesa, todos também sentavam à mesa para comer. Então, assim, são valores que a gente vai aprendendo e que eu quero dividir e ser isso para minha filha. Tem uma filhinha, a Lara, e até um dia desse ela tava falando comigo, né? Ela virou pra mim e falou assim: mamãe, o mundo não tá elegante. Por que o mundo não tá elegante? Aí ela tava falando assim: por que existe cachorro abandonado? Ela preocupada com os cachorros. Como é que você vai falar para uma criança que... Aí você tem que explicar, por causa da pandemia, muitas pessoas perderam até seu emprego, não estão conseguindo nem comer. Aí você vai explicar para uma criança que tem família que não está conseguindo comer. Então, assim, eu quero também tratar... Eu senti que ela também preocupa com o próximo, sabe? Aí até ela brincou: mamãe, você foi secretária do esporte, secretária da mulher, qual que vai ser a sua próxima secretaria? Aí eu brinquei com ela: você quer que você seja secretaria de quê? Ela, do animal, no sentido, assim, de que Entendi. Ela quer... Eu acho importante, eu fui criada assim, sabe? Mesmo estando num ambiente... que eu passei num concurso aos 16 anos. Terminei muito jovem e logo passei num concurso, mas ao mesmo tempo eu aprendi a não me acomodar, a preocupar com o próximo. Então a gente não mede esforços pra gente poder fazer um mundo melhor. E quem me conhece sabe que, como eu fui chefe de gabinete da Celina, não tem como eu não sou... são vários assuntos que chegam até a mim. Aí algumas pessoas: eu posso te passar isso? Porque agora você virou secretária com coisa que... A gente está aqui para servir. A gente aprendeu muito com o nosso eterno ex-governador Joaquim Roriz, assim, o poder de nada serve se não for para servir. Então, se alguém está me procurando, se alguém está me pedindo ajuda, porque vê alguma esperança na gente, né? E hoje também eu sou noiva do defensor público, né? O José Wilson, que aí ele até fala isso para mim. Falei: se você é também um defensor que trabalha para aqueles que precisam. Então, assim, a gente também tem essa missão de família, de pessoas que estão à nossa volta também, poder cuidar do próximo. Então, assim, eu tenho a falar que para mim é desafiador, mas essa pauta mexe com a alma, e nada melhor do que ter um combustível todos os dias, que a mulher é muito movida a combustível todos os dias, e eu sou muito movida. Às vezes as pessoas falam: nossa, que pauta difícil. Fala do lado ruim, eu já vejo um lado bom. Porque se é difícil, é porque alguém tem que fazer alguma coisa. Meu pai falava: se algo não foi feito, é porque alguém deixou de fazer. Então, assim, vamos fazer mesmo. E uma coisa que eu sempre aprendi, quem me conhece sabe que eu sou muito ligada à minha família, meu pai, que faleceu, mas a minha mãe, que me ajuda muito. Meu pai falava assim: ele saía de casa, ele dava bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, desde o elevador, a pessoa que estava até lá mais em cima, entendeu? Então, assim, eu senti que você tem que perceber, eu já reparei muito isso. Pode reparar que às vezes tem gente que está trabalhando no elevador, a pessoa entra e não cumprimenta, sabe? Não o cumprimentar é perceber.
sabe? Então, quando a minha filhinha fala que tá preocupada já com o próximo, eu acho isso o ideal no mundo, porque o mundo precisa. Sexta-feira mesmo eu tava lá na Câmara Legislativa, 8 horas da noite, dia do líder comunitário, sabe? Aquele líder que tava lá, eu sei que às vezes alguém acha ruim dele ir lá pedir, eu já acho excelente que ele está preocupado com o próximo. Então, assim, eu sempre aprendi com a minha família, com meus pais, esse exemplo de poder fazer a diferença, de cuidar do próximo. Então, assim, eu não vou me acomodar, e a nossa vice-governadora Celina, ela é desse jeito também, ela se incomoda, e eu falo isso para ela, né? Eu falo assim, Gi, a gente fala assim, né? Vamos fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos entregar esse material esportivo aqui, porque enquanto a gente está entregando um kimono, tem criança que coloca esse kimono, não quer tirar nem para dormir. É um incentivo ele a praticar um esporte. Ele não vai não vamos perder eles para criminalidade. Então, assim, são diferenças que a gente quer fazer mesmo. Então, a Gisele é essa, né? Que sempre conviveu com as pessoas do bem ao lado, e eu quero cada vez mais poder contribuir tudo aquilo de bom que eu já recebi na vida. Então, você pode, como você me segue aí nas redes, realmente eu não paro. Além disso também, sou nutricionista de formação. Quem me conhece sabe que eu também primo pela uma alimentação saudável, pela uma atividade física. Vou sair daqui agora, vou para academia, no horário de almoço, termina, vou para um parque, a gente precisa, e os meus motoristas também que dirigem aqui comigo percebem que eu tô no celular, mas gosto de reparar um passarinho, gosto de reparar os nossos céu maravilhoso. É importante, né? Porque, na verdade... Não se anestesiar perante a vida, né? Você tem que perceber um ipê amarelo, um céu bonito no entardecer de Brasília, sabe? Então, assim, você faz aquilo que você gosta, você não trabalha nem um dia na sua vida, assim, porque a gente passa o maior tempo junto com os nossos servidores e tudo assim. Eu falo que a gente trabalha em família, graças a Deus, que eu só tenho pessoas do bem à minha volta. Então, assim, obrigada pela sua oportunidade, que com certeza essa pauta é desafiadora, volátil, não é engessada. A minha gestão foi no sentido de que tá bom. As secretárias que passaram, que é uma secretaria nova, começou em 2019, o que foi bom a gente está mantendo, estamos ampliando. Eu até, a doutora Janete, que é do Grupo Mulheres do Brasil, ela não vamos inventar a roda, vamos ajudar a roda a girar. Essa oportunidade, quem tiver também, eu recebo muita sugestão. É boa a internet, a rede, nos dê a sugestão, muitas pessoas voluntárias querendo ajudar, né? Então, assim, eu acredito muito que nós vamos ter, sim, uma nova página. A mulher não merece estar nas páginas policiais, a gente merece estar em igualdade salarial, mais mulheres em espaço de poder, autonomia financeira, empreendedorismo, essa é a nossa pauta. Então, sexta-feira mesmo nós lançamos o Prêmio Cultura à Mulher, a parceria com a Secretaria de Cultura, incentivar as mulheres na cultura a ter premiação, vai ter até 800 mil em premiação. Essa é a nossa pauta, né? Mulheres no futebol, vamos ter a Copa do Mundo das mulheres, incentivar isso. Então, assim, eu quero voltar aqui depois pra gente falar sobre essas pautas. O que nós vamos fazer para aumentar mais as mulheres em espaço de poder? O que nós vamos fazer para aumentar as mulheres termos igualdade salarial? Aí sim eu vou estar mais feliz. Não que a gente não esteja, porque é desafiador, mas com certeza nós vamos virar essa página. Que história de vida, hein? Que secretária nós temos. Uhum. Eu costumo sempre dizer, Gisele, que pé de laranja não dá limão. Né? E você é a pessoa que você é hoje por conta da educação que seus pais lhe deram, e obviamente até a julgar pela preocupação da vossa filha em relação aos outros, né? Essa corrente do bem vai passar para sua filha, e eu espero que assim aconteça. É a nossa responsabilidade como pais, né? E a gente, dentro daquilo que a gente está conversando aqui, muito começa dentro da família. E a gente sabe, você bem falou, a gente vive uma sociedade doente, a gente vive, né, a gente tem espaços familiares, e boa parte deles em que a mulher sozinha tem que manter seus filhos, né, por uma série de questões que
se a gente for aqui falar, a gente vai levar umas 4 horas, né? Mas a gente sabe que a célula familiar é muito importante. Então eu gostaria de agradecer imensamente a vossa presença aqui. Poxa, fico muito orgulhoso de poder levar quem é a Gisele para a sociedade Distrito Federal, e eu espero que, de fato, o seu trabalho não pare apenas na Secretaria da Mulher, como bem falou sua filha, porque você tem muito a entregar à nossa sociedade. Então, muito obrigado, e o podcast Opinião Segura está sempre aberto para que você possa vir aqui apresentar os seus trabalhos. Obrigada pela oportunidade, e realmente a gente precisa muito trazer para a família, para a nossa formação, o bem, a oração, porque eu falo assim que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Com certeza. Então, assim, cada vez mais a gente precisa incentivar uma família mais unida, a gente precisa incentivar e trabalhar também para que a gente forme um novo cidadão. E obrigada pela essa oportunidade. Obrigado, doutora Gisele. Bem, encerramos mais um episódio do podcast Opinião Segura. Lembrando dos nossos apoiadores, a editora Última Raça, o Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, a Caixa de Benefícios da PMDF, a Stun Tático, equipamentos de proteção pessoal, a B2 Move, né, a nossa casa aqui, o nosso estúdio, que sempre tem nos auxiliado, e também a Ramos Educacional, que tem ofertado gratuitamente conteúdo de qualidade a todos os policiais. É só se inscrever no link que aparece aí no vídeo, para que você possa receber gratuitamente material de boa qualidade, as novas tendências, as novas decisões jurisprudenciais, sempre afetos à atividade policial. Muito obrigado e até o próximo Opinião Segura.